Agora a gente conversa com Rubens Duarte, especialista em relações internacionais, PhD em política internacional pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e pesquisador em defesa internacional na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Rubens, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem, é sempre um prazer vir aqui no Poder Expresso. Rubens, quais nações ou algumas das principais nações que têm armas nucleares, e isso é um motivo de preocupação para o restante da população mundial nesse momento? Sem dúvida nenhuma é uma preocupação, porque o poder destrutivo do armamento nuclear é gigantesco, né? A gente viu somente o uso de 2 armas nucleares hoje em dia, e você usa a arma nuclear geralmente contra uma população civil, né? Que o melhor lugar para você tacar uma bomba atômica é em cima de uma cidade. Então é uma arma que cria genocídio. Então, claro que é uma preocupação. Hoje em dia, os 5 países que detêm oficialmente, digamos assim, armas nucleares também são os 5 países membros do Conselho de Segurança, os membros permanentes. De uma forma não oficial, Israel também teria, Índia e Paquistão. Então, esses são os grandes países que têm armamentos nucleares, pelo menos que nós sabemos que têm armamentos nucleares, e claro que gera uma preocupação pelo seu uso, mas ao longo do tempo, também o uso da arma nuclear é uma arma que a gente costuma falar que é uma arma para não ser usada. Você tem o armamento nuclear para se criar um efeito dissuasório, ou seja, você desestimular que o seu inimigo, seu adversário, ataque você, porque ele sabe que você tem esse poder destrutivo nas suas mãos. Só que agora, usar o armamento nuclear hoje em dia, ele criaria um custo, né, além do militar, um custo político muito grande. E traria toda a comunidade internacional para você. Por isso que hoje, apesar de a gente estar vendo a Rússia em guerra, que é um país que detém armas nucleares, a gente vendo Israel, que é um país que teoricamente tem armas nucleares, eles não usam, porque vai ser uma arma dissuasória. Se eles usarem, as consequências seriam muito grandes, tanto humanitárias quanto políticas para esses países. Por isso, continua, por enquanto, na capacidade dissuasória. Mas, claro que sempre é uma preocupação pelo poder destrutivo e também porque você não controla a extensão dos danos, né? Uma vez que explode a bomba nuclear, a radiação fica naquele lugar por anos, né? E dependendo dos ventos daquela região, você pode levar a nuvem, né, e a radiação para outras regiões, inclusive atingir vizinhos que não são beligerantes. Então, sim, sempre é uma preocupação. Nesse sentido, você disse que a arma nuclear é algo que está ali a título de ameaça. Olha, se eu quiser, eu te destruo. Bem ao estilo Guerra Fria mesmo, né? Foi isso que vivemos, Estados Unidos versus União Soviética, durante um bom tempo, no período pós-Segunda Guerra. E a gente teve algo muito parecido quando o Vladimir Putin propôs um duelo de mísseis com os Estados Unidos em dezembro, ainda antes de Donald Trump assumir efetivamente o poder, ele falando como se fosse um jogo, né? Olha, vamos ali colocar um alvo ali, eu tento alcançar com esse alvo, com os meus mísseis, e você com os seus mísseis, ou eu tento alcançar e você tenta interceptar esses mísseis. Esse é o comportamento de Vladimir Putin. E do outro lado, talvez ali nesse pôquer, vamos colocar assim, que está sendo jogado, Emmanuel Macron, cada um ali com a sua argumentação, com o seu, entre aspas, blefe, é isso? Excelente pergunta. Eu acho que é por aí sim. Por que acontece? Esse jogo, essa proposta que Putin fez, na verdade é uma demonstração de poder. A gente sabe que o Reino Unido, os Estados Unidos, a França tem um poderio militar muito grande. Havia dúvidas de como seria o poder militar da Rússia. Havia dúvidas se eles conseguiriam manter o esforço de guerra, tanto que a estratégia ocidental no início da guerra da Ucrânia era: vamos exaurir, vamos cansar a Rússia, porque ela não vai conseguir segurar esse esforço de guerra durante muito tempo. E por quê? Porque achavam que a tecnologia era obsoleta, que a base industrial de defesa da Rússia não daria conta de um conflito longo, né? E a Rússia quis mostrar o contrário. Primeiro, ela conseguiu aguentar 3 anos de guerra e está ganhando militarmente o conflito. E depois, esses mísseis balísticos, né, ele quer provar que é capaz sim de atingir qualquer lugar do mundo que ele quer fazer. Então ele chama para fazer esse convite para falar o seguinte: olha, você duvida mesmo?
Se você duvidar, eu vou te mostrar como é que eu vou fazer, né? Que eu tenho essa capacidade, que eu tenho essa tecnologia e minha indústria bélica é capaz ainda, né, de atingir o mundo inteiro. Então, é uma política de poder, como o Morgenthau diz, né? Ele está querendo mostrar que ainda é uma potência mundial militar, e de fato tem mais ogivas nucleares do que o próprio Estados Unidos. E a França entra nisso, né? O Macron ele fez um pronunciamento ontem para o povo francês muito duro, prometendo que vai dobrar o esforço, né, o orçamento de defesa em 10 anos. Isso é muito dinheiro. A gente está vendo uma nova corrida armamentista, não só na Europa, mas no mundo inteiro. O que, obviamente, causa preocupações, né? Então, a gente tem várias questões sociais para serem resolvidas no mundo, a gente tem várias questões políticas a serem resolvidas, e o que a gente está vendo agora é uma volta da predominância de assuntos de segurança internacional. Então, o desenvolvimento fica em segundo plano, questões sociais ficam em segundo plano, e o que importa mais agora é corrida armamentista, quem vai ter mais capacidade de se defender no futuro. A gente viu na semana passada, Rubens, aquele mal-estar no Salão Oval da Casa Branca, aquele bate-boca entre Donald Trump e o Zelensky, e a partir dali a gente, quem via de fora, pensa o seguinte: acabou qualquer chance de acordo, aquela história de exploração de minerais, o almoço que foi cancelado, né? Um tremendo mal-estar. E a gente imagina, bom, agora não vai ter acordo aí de Donald Trump com o Zelensky, pelo menos com esses dois aí à mesa de negociação vai ser difícil. Só que a gente viu uma reviravolta nessa história. A gente, nessa semana, falando aí, já nesse pós-carnaval, sobre um recuo de Zelensky, eles manifestando isso nas redes sociais, Donald Trump dizendo que recebeu uma carta de Zelensky recuando, só que não ficou muito claro, Rubens, aí eu quero que você explique pra gente, se é um recuo cedendo territórios ou algum outro tipo de recuo. Como vai ficar essa história de agora em diante? A gente se recorda aqui que há territórios aqui, a região de Donbass, Donetsk, Luhansk, a Crimeia, tudo isso aí sob invasão da Rússia, territórios ucranianos. Como é que vai ser isso de agora em diante? É isso o que Zelensky sinalizou, na sua opinião? Aceitamos abrir mão desses territórios? O Zelensky está numa situação muito complicada. Eu acho que o Trump acertou, né? Aquilo dali foi uma cilada, né, que o Trump armou para o Zelensky para mostrar para o mundo, né, que ele estava pressionando o Zelensky. Mas ele acertou. De fato, o Zelensky tem poucas cartas na mão, né? Tem poucos poder, né, de decisão. Porque o que acontece ali foi a Ucrânia, e é um erro achar que essa política dos Estados Unidos de se aproximar da Ucrânia foi só no Biden. Na verdade, vem de décadas. Inclusive, um dos grandes ideólogos dessa aproximação da Ucrânia foi um republicano, que é o Bush, né, George W. Bush. De se aproximar da Ucrânia, trazê-la mais perto para a OTAN, patrocinou, né, enviou dinheiro para aliados políticos para ganhar as eleições na Ucrânia. E agora o que aconteceu foi que o Trump mudou de posição. Então você imagina um conflito que está durando 3 anos, que uma das bases de sustentação desse conflito, né, na verdade, não é ucraniano, mas sim os países ocidentais que fomentam essa guerra por procuração, né, dando armamentos, dando financiamento para que a Ucrânia continue com seus esforços de guerra contra a Rússia. Simplesmente com a subida do Trump, ele mudou de posição e esse apoio mudou. Eu estava assistindo a programação de vocês estavam falando, olha, os Estados Unidos tirou o apoio para armamento, tirou o apoio de inteligência, então Zelensky não sabe mais, né, não tem mais aqueles satélites dos Estados Unidos dizendo onde é que vai ser o ataque dos drones, onde é que vai ser o ataque dos carros blindados, qual é a infantaria que está se movendo. Então ele está guerreando no escuro. Então, sem esse apoio dos Estados Unidos, de fato, o Zelensky não tem capacidade de continuar o esforço de guerra. Então só sobra a opção dele de negociar ou ser engolido. Então, ser engolido da Rússia não é uma opção que ele deseja, ele tem que recuar. Mas agora, é muito importante dizer também que entre esse recuo do Zelensky e aquela conversa no Salão Oval, houve uma reunião de vários líderes europeus, né, inclusive o Macron falou isso ontem ao vivo, que vão propor também algumas modificações nesse acordo. Claro que parece que é irreversível o fato de que a Ucrânia vai ceder terras raras, né, que é um acordo totalmente assimétrico, neocolonialista, talvez, dos Estados Unidos com a Ucrânia,
Mas agora, o que gerou aquele mal-estar foi o Zelensky perguntando quais são as garantias que você vai me dar que o Putin vai cumprir, né, esse acordo, porque ele não vem cumprindo acordos de cessar-fogo já há décadas, né, inclusive durante seu primeiro governo Trump. O que os europeus estão falando é o seguinte: nós vamos colocar tropas na Ucrânia para garantir o cessar-fogo. Tem que ver se os russos vão aceitar isso. Me parece que vai ser mais um desafio de negociação agora entre o Trump com o Putin, porque tem esse fator novo, né? Os países europeus se mostraram inclinados a enviar tropas para dentro da Ucrânia. Será que isso vai acontecer? Será que isso vai ser suficiente? Será que Putin vai aceitar? De qualquer forma, é um recuo do Zelensky, sim, mas com novidades, digamos assim. Perfeito. Rubens, vamos encerrar. Eu quero só que você responda uma palavra só, uma frase, de forma bem objetiva, respondendo aqui o questionamento do Robson Barbosa. E outras pessoas que estão perguntando, a Natália Santos também. Já estamos no meio da Terceira Guerra Mundial? Perfeito. Eu vi que vocês estavam discutindo isso eu discuto também muito nas minhas redes sociais. Acredito que não. Essa guerra é um conflito regional. Você pode ver que todas as potências que estão envolvidas, ainda que por procuração, são europeias, né? A Rússia é uma potência europeia historicamente. Obviamente, existe venda de armas de outros países e tudo mais, só que o comércio mundial é globalizado, inclusive de armas. Então, me parece que isso é um problema regional que pode, se não resolvido, escalar para um conflito global, mas me parece que não vai escalar, pelo menos não agora. É tradição europeia de achar que seus problemas são problemas mundiais, mas não são. Rubens Duarte, especialista em relações internacionais, PhD em política internacional pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e pesquisador em defesa internacional na Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Muito obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Até a próxima. Obrigado pelo gentil convite. Um abraço a todos do Poder Expresso e a todos e todas que nos assistem.